Maria de Fátima entra determinada a virar o jogo contra Celina, mas o que começa como uma chantagem ousada se transforma numa reviravolta devastadora. Entre provocações afiadas e ameaças veladas, segredos sobre Afonso e César vêm à tona, desmontando a máscara da vilã. O duelo entre as duas mulheres se torna um campo minado, onde cada palavra é um golpe e cada silêncio, uma armadilha. E o que Celina guarda para o final vai deixar Fátima sem chão, e você sem fôlego para o que vem a seguir. Maria de Fátima invade o escritório de Celina como se estivesse desfilando numa passarela de vitória. O som do salto alto ricocheteia nas paredes, anunciando cada passo como um prenúncio de ameaça. O sorriso que ela ostenta é carregado de veneno e a voz, afiada como lâmina, corta o ar. Odete vai adorar saber que você traiu ela. Eu sei de tudo, Celina. Sei que você é a sócia da minha mãe no restaurante Paladar. Ela pronuncia cada palavra com prazer, como quem saboreia uma vitória antes mesmo da batalha começar. E então, num falso tom de generosidade, inclina-se levemente para frente e arremata. Mas olha só, eu sou muito boazinha. Não vou contar nada, desde que você me faça um pequeno favor. Preciso que me ajude com o Afonso. Celina, sentada atrás da mesa, ergue as sobrancelhas lentamente como quem está mais intrigada do que assustada. Seus olhos permanecem fixos em Fátima e o silêncio que ela mantém é proposital, quase estratégico. A tensão paira no ar e cada segundo sem resposta parece corroer a autoconfiança da vilã. Fátima, ainda segura de si, cruza os braços, esperando o impacto da chantagem. Mas a respiração contida de Celina e o leve arqueado de um canto da boca denunciam que o contra-ataque está a caminho. E ele virá com força suficiente para virar esse jogo. Celina se recosta na cadeira, cruzando as pernas com a elegância de quem sabe exatamente onde está pisando. O olhar é calmo, quase debochado, e a voz baixa, mas firme, corta o ar como aço. Você é realmente uma ordinária, Fátima? Quer que eu minta para Afonso enquanto você se esfrega com César? Ah, Fátima, faça-me o favor, me poupe. A frase cai como um tapa invisível e a vilã, sentindo o orgulho arder, se inclina para frente, estreitando os olhos, a respiração mais pesada. Com um sorriso venenoso, ela retruca. Você não está em condições de me desafiar, Celina. Quer mesmo que eu conte tudo para Odete? O silêncio que se segue não é de hesitação, mas de cálculo. Celina não pisca. O ambiente parece encolher, como se até o ar estivesse aguardando a resposta. Então, com um leve inclinar de cabeça e um meio sorriso de quem não se deixa intimidar, Celina dispara fria como gelo. Pois vá, Fátima. Eu, se fosse você, pensava 2 vezes. A tensão é densa e a sensação é de que a qualquer segundo uma bomba de proporções pessoais e devastadoras será detonada. Mas Celina, com a tranquilidade de quem guarda a última carta, parece pronta para dar um passo ainda mais ousado. O sorriso presunçoso de Fátima treme por um instante, mas ela disfarça, inclinando o corpo sobre a mesa. Você quer pagar para ver, Celina? Solta, tentando soar ameaçadora, como quem acredita ainda ter o controle. Só que Celina não se move 1 milímetro. A postura é serena, quase blasé, mas o olhar é de quem está prestes a derrubar um castelo inteiro com um único gesto. Sem responder à provocação, ela desliza a mão até a gaveta, abre com calma e, num movimento lento e calculado, retira um envelope pardo. O som seco do papel ao tocar a mesa ecoa mais alto que qualquer grito. Celina empurra o envelope até o alcance da rival e, com a voz baixa, porém afiada, ordena. Abre! Fátima hesita. A ponta dos dedos toca o papel e um arrepio percorre sua espinha. É como se aquele simples pedaço de papel tivesse o poder de virar seu mundo do avesso. Seus olhos encaram os de Celina, buscando alguma pista, mas tudo o que encontra é um silêncio carregado de certeza e de ameaça velada. E naquele instante, o que parecia um jogo de palavras prestes a terminar, ganha um tabuleiro novo
onde Fátima pode estar muito mais vulnerável do que imagina. Fátima abre o envelope com a ponta dos dedos, como quem teme descobrir o que já desconfia. O papel escorrega para fora, revelando um documento médico. A sala parece encolher. Celina, com os braços cruzados, não tira os olhos dela e, com um tom cortante, dispara: Afonso é estéril, não pode ter filhos. Por um segundo, Fátima perde o ar. O sangue gela, as mãos começam a suar e o coração bate tão alto que parece ecoar no silêncio. Ela tenta manter a postura, mas os olhos traem o pânico que começa a se instalar. Celina avança mais um passo, afundando a lâmina. Então, pelo que vejo, seu filho não é de Afonso. Eu arriscaria que é de César. Mas, vindo de você, Fátima, nem sei mais o que pensar. Cada palavra é um golpe certeiro, derrubando tijolo por tijolo da fachada altiva da vilã. E enquanto o olhar de Celina brilha com a certeza de ter virado o jogo, Fátima percebe que talvez essa seja a primeira vez que alguém a encurrala de verdade. Fátima abre a boca para responder, mas a voz simplesmente não sai. É como se cada sílaba ficasse presa na garganta, sufocada pelo peso da revelação. O orgulho, que até segundos atrás a mantinha ereta e altiva, agora parece ter sido arrancado à força. Celina, sem pressa, inclina-se levemente sobre a mesa, aproximando o rosto e solta com frieza calculada: Para mim, você não passa de uma mulherzinha fútil. A frase cai como um soco no estômago. Fátima sente o chão escapar sob seus pés. A sala parece girar. O ar fica denso. E a segurança que ela ostentava desmorona diante do olhar firme de Celina. A mão que segura o documento médico treme. E ela percebe que sua tentativa de chantagem acabou se tornando uma armadilha contra si mesma. Agora, com aquele segredo em posse de Celina, Fátima sabe que está diante de um perigo real. Um perigo capaz de destruir não só um plano, mas todo o castelo de mentiras que construiu ao longo dos anos. E no fundo, ela teme que a próxima jogada de Celina seja muito mais cruel do que poderia imaginar. Heleninha e Tiago vão atravessar uma noite que começa com palavras cortantes e termina com promessas feitas diante de Deus. O que parecia apenas uma discussão de mãe e filho se transforma numa fuga desesperada, um ataque violento nas ruas e uma corrida contra o tempo no hospital. Entre lágrimas, mágoas antigas e reencontros inesperados, até Marco Aurélio será levado a expor o lado mais vulnerável de um pai. E o que acontece em seguida vai abalar para sempre os alicerces da família Reutemann. Meu Deus! A sala está tomada por um silêncio pesado, daqueles que antecedem um temporal. O ar parece denso, e até o som dos passos ecoa como um trovão contido. Heleninha e Tiago estão ali, tão próximos que é possível sentir o calor da respiração, mas tão distantes no afeto que a cena corta a alma. Ele, com o olhar firme e a voz trêmula, solta como quem não aguenta mais carregar. Sabe, mãe, às vezes acho que o pai tem razão. As palavras caem como pedra no vidro, e o impacto estilhaça algo dentro dela. Você tem tudo, mas se afasta de qualquer chance de ser feliz. Heleninha pisca várias vezes, como se tentasse conter o choro que insiste em vir. Sua mão busca apoio na poltrona, mas é o peso da culpa que realmente a derruba. Você não sabe, eu carrego nas costas a morte do meu próprio irmão. Solta com a voz embargada e uma lágrima pesada desce queimando sua pele. Tiago, no entanto, não recua. A respiração dele acelera e há um misto de dor e raiva no tom. Ela baixa a cabeça como se as lembranças a puxassem para um lugar escuro, mas ele continua a fitar o rosto dela, quase implorando que ela enxergue o que está fazendo consigo mesma. O ar fica mais rarefeito, os gestos mais bruscos, e o clima... Meu Deus, o clima vai ficando insuportável. Até que Tiago enche o peito e se prepara para dizer algo que não será fácil de ouvir. Algo que, a partir desse momento, vai mudar completamente o rumo dessa conversa. Eu tô aqui, mãe.
Mas não aguento mais te ver se destruindo na bebida. A voz de Tiago vem carregada de um desespero que fere mais do que grita. Ele aperta os punhos como se tentasse segurar a própria raiva, mas o tremor denuncia o quanto está no limite. Heleninha, sentada, deixa os ombros caírem. O olhar dela foge, como se buscasse no chão uma saída que não existe. Eu não tenho mais nada. Sou uma infeliz, murmura, e cada palavra soa como um suspiro cansado de quem já desistiu de lutar. Tiago dá um passo à frente, o rosto contraído. E a sua família? E eu? E seus amigos? Rebate com a voz embargada pela mistura de mágoa e frustração. Me desculpe, mãe, mas você é muito egoísta. A sala fica pequena, sufocante. O ar parece mais denso, quase palpável. As mãos de Heleninha começam a tremer, e ela morde o lábio inferior para não chorar, mas os olhos já brilham de lágrimas. Ele a encara e por um segundo parece que vai recuar. Mas não. Tiago respira fundo, e num tom que mistura ironia e revolta, lança a provocação que corta como lâmina. Se é tão bom assim beber, eu também vou tentar. Quem sabe resolve todos os meus problemas. Heleninha arregala os olhos. O corpo dela se inclina para a frente, como quem tenta impedir um tombo, e a voz sai num grito de súplica. Você não vai fazer isso, meu filho! Mas Tiago já está virando as costas, e o som dos passos dele ecoa pelo corredor, anunciando que a noite vai ganhar um rumo que ela jamais imaginou. A porta bate com força, e o som ecoa como um tiro no silêncio da casa. Heleninha leva as mãos ao rosto, sentindo o coração disparar, mas Tiago já está longe. Lá fora, a noite parece engolir seu filho sem piedade. Ele caminha apressado, os ombros rígidos, o olhar fixo no nada. Em poucos minutos alcança a porta de um bar. O cheiro forte de álcool e cigarro o envolve, e sem pensar duas vezes, ele se senta no balcão. Me vê uma dose. Não, enche o copo, ordena com a voz pesada de rancor. O primeiro gole queima a garganta, mas não o suficiente para apagar a dor. Outro copo, depois outro, cada um mais rápido que o anterior. Tiago bebe como se quisesse se punir, como se cada gole fosse um desafio à própria vida. O barulho das conversas e das risadas ao redor se transforma num zumbido distante até que o mundo começa a girar. Ele se levanta cambaleando, as pernas pesadas, os olhos semicerrados. A rua está deserta, iluminada apenas por alguns postes que lançam sombras distorcidas no asfalto. O vento frio da madrugada corta o rosto, mas ele mal sente. O olhar está perdido, o corpo vulnerável. E é nesse instante, nesse ponto cego entre a razão e o caos, que o perigo começa a se aproximar. Silencioso, calculado, pronto para transformar essa noite no capítulo mais sombrio da sua vida. O som dos passos apressados rasga o silêncio da madrugada. Tiago, zonzo e sem equilíbrio, mal percebe que duas figuras se aproximam pela lateral, emergindo da sombra como predadores na espreita. Passa tudo, playboy! Rosna um deles, a voz carregada de ameaça. Tiago pisca, tentando entender, mas antes que qualquer reação lhe venha, sente o soco seco no estômago. O ar lhe escapa como se tivessem arrancado a vida por um instante. Ele se dobra, sem tempo de se recuperar, e logo o segundo golpe atinge seu rosto com violência. O mundo gira, um zumbido preenche os ouvidos e o chão frio se aproxima rápido demais. O impacto contra o asfalto é duro, gelado, implacável. As luzes da rua se distorcem, os contornos desaparecem e tudo começa a escurecer. Um pedestre, vindo do outro lado da calçada, para bruscamente. Meu Deus! Alguém ajuda! Grita, correndo até o rapaz caído. Ele se ajoelha ao lado de Tiago e ergue a voz. Chamem uma ambulância agora! O som ecoa pela rua vazia, um pedido urgente que corta a madrugada. Minutos depois, o barulho da sirene anuncia a chegada do socorro. Os paramédicos se apressam, levantam Tiago com cuidado, conectam aparelhos, checam seus sinais vitais.
Ele está inconsciente, entregue, vulnerável. Enquanto a maca é empurrada para dentro da ambulância, o destino dele e de todos que o amam passa a depender das mãos dos médicos que vão recebê-lo. E naquele momento, ninguém imagina o choque que está prestes a atingir a família Reutemann. Na mansão Reutemann, a madrugada parece ainda mais longa. O silêncio é quebrado apenas pelo som das passadas nervosas de Afonso, que vai e volta pela sala como se tentasse acelerar o tempo. "Por que ele não atende o telefone?" Dispara, o tom misturando impaciência e preocupação. Heleninha está sentada, mas o corpo parece não se sustentar. O rosto está pálido, as mãos frias como gelo. Ela aperta o celular contra o peito, como se o aparelho pudesse trazer o filho de volta para casa só pelo toque. De repente, o som agudo do telefone corta o ar como uma lâmina. Todos se viram ao mesmo tempo. Heleninha sente o coração parar por um segundo. Afonso atende e o silêncio do outro lado da sala é absoluto. As palavras que saem do aparelho são curtas, secas, mas carregam um peso insuportável. Tiago está em estado gravíssimo. Heleninha leva as mãos à boca e um soluço escapa antes mesmo que consiga se levantar. "Meu Deus, o que eu fiz com meu filho?" murmura, a voz quebrando, já pegando a bolsa com pressa trêmula. Afonso a segura pelo braço, mas ela se solta, movida pelo desespero de uma mãe que só quer chegar a tempo. Minutos depois, o carro estaciona em frente ao hospital. As portas se abrem e o cheiro característico do corredor de emergência invade os sentidos. O som dos monitores, passos apressados e vozes tensas criam um cenário sufocante. E é ali, na porta da sala de atendimento, que a tensão entre os familiares começa a crescer. Porque cada um tem uma opinião, mas o tempo, esse não está do lado deles. "Quero que tirem meu neto deste hospital público agora." A voz de Odete ecoa no corredor como um trovão, carregada de autoridade e indignação. Ela ergue o queixo, os olhos faiscando, como se a simples presença ali fosse um ultraje. Afonso, porém, se interpõe, firme, mas com o semblante pesado. "Não temos tempo para isso, mãe. Ele não pode ser transferido", responde a voz controlada, mas deixando claro que a prioridade é salvar Tiago, não o orgulho da família. Heleninha, encostada na parede, parece nem ouvir a discussão. Os olhos estão vermelhos, inchados, e a respiração é curta, como se cada segundo fosse um peso a mais sobre o peito. Celina se aproxima, segura sua mão com delicadeza e sussurra: "Agora só nos resta rezar." Esse toque simples parece romper a última barreira, e Heleninha sente as pernas cederem. As duas caminham lentamente até a capela do hospital. O ambiente é silencioso, iluminado por velas que tremulam ao menor movimento do ar. O cheiro de cera queimada e madeira encerada envolve o espaço. Lá fora, a vida corre com pressa. Ali dentro, o tempo parece suspenso. Heleninha se ajoelha diante do altar, as mãos trêmulas, os olhos fechados com força, como quem busca se agarrar ao último fio de esperança. As lágrimas caem livres, molhando o banco à sua frente. E com a voz quase inaudível, ela começa a prometer. Palavras que saem carregadas de dor, mas também de uma força que talvez ela mesma nem saiba que tem, e que dali em diante poderão mudar o rumo da sua vida. "Se meu filho sair dessa, nunca mais coloco uma gota de álcool na boca", murmura Heleninha, a voz embargada, o rosto afundado no colo de Celina. As mãos dela se agarram ao tecido do vestido da tia, como se aquilo fosse a única âncora para não desmoronar de vez. Celina acaricia seus cabelos, sussurrando orações baixinho, enquanto o tempo parece zombar de ambas, arrastando-se como um castigo. As horas passam como dias. O som distante dos passos dos médicos, o apitar constante dos monitores, o abrir e fechar das portas, tudo se mistura num compasso de ansiedade. Heleninha mantém o olhar fixo na porta da UTI,
como se pudesse fazê-la se abrir apenas com a força do pensamento. Até que, enfim, a espera é quebrada. Tiago mexe os dedos, respira mais fundo e abre os olhos, com um esforço que parece vir da alma. Heleninha se aproxima num ímpeto, segura firme a mão dele e deixa escapar, num sussurro carregado de emoção. Por você, meu filho, eu juro. O sorriso fraco que Tiago consegue formar é como um raio de sol rasgando o céu depois de uma tempestade densa. Heleninha o acaricia, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Mas antes que esse alívio consiga tomar conta por inteiro, a porta do quarto se abre, de repente, e uma figura entra, carregando nos olhos a lembrança de velhas mágoas que jamais foram enterradas. A porta se escancara com força, e Marco Aurélio surge como um furacão, o rosto marcado pelo desespero. "Ninguém me avisou! Meu filho!" A voz dele quebra no meio da frase, já se transformando em um choro sufocado. Ele atravessa o quarto num impulso e se joga sobre Tiago, abraçando-o com tanta força que parece querer protegê-lo de qualquer ameaça, como se aquele fosse o último instante que teriam juntos. Tiago, ainda fraco, tenta sorrir, mas o olhar diz mais que qualquer palavra. Ele sente o peso da preocupação do pai. Afonso, de pé ao lado da cama, respira fundo antes de intervir. "Foi tudo muito rápido, Marco. A gente mal teve tempo de pensar." O tom dele é sereno, mas carregado de cansaço, como quem também passou horas com o coração na mão. O clima na sala é denso, mas não por tensão. É por emoção pura. Celina enxuga discretamente as lágrimas enquanto observa aquela cena improvável de união. Heleninha, de pé ao lado de Tiago, segura sua mão com firmeza, como se quisesse eternizar aquele contato. Marco Aurélio mantém o abraço e cada respiração parece um agradecimento silencioso. Ali, naquele instante, pouco importam as feridas abertas, as palavras duras do passado ou as desavenças que pareciam irreconciliáveis. O que importa é que Tiago está vivo, respirando, olhando nos olhos de cada um. Mas no fundo, todos sentem que depois dessa noite, a vida de cada um deles vai seguir por caminhos que ninguém ainda é capaz de prever. Tiago Reutemann será arrancado dos braços da própria família num dos momentos mais angustiantes da novela Vale Tudo. Heleninha, à beira da recaída, fará uma promessa impossível e atravessará a cidade com o coração em pedaços. Fátima, por trás das sombras, moverá fios invisíveis, enquanto Odete tomará decisões que quase selam o pior destino. Mas quando uma porta se arrebenta e uma confissão é ouvida por quem não devia, o que acontece em seguida vai estremecer a mansão dos Reutemann e também o seu coração. O telefone toca na mansão Reutemann. E aquele som que tantas vezes passou despercebido, hoje parece um trovão em noite de tempestade. Celina atende com a voz trêmula. "Alô?" Do outro lado, o silêncio por um segundo. E então, uma voz rouca, ameaçadora. "Tiago tá com a gente. Se quiserem ele vivo, vão ter que pagar alto." O grito que sai da garganta de Celina ecoa pelos corredores e paralisa tudo. Heleninha corre, sem fôlego. Pega o aparelho da mão da tia e suplica. "Pelo amor de Deus, não machuca meu filho!" Odete surge na escada com a expressão fria de sempre, mas até ela sente o ar se desfazer em volta. Afonso segura a mãe pelo braço. "Não é hora de orgulho, Odete. É hora de salvar o Tiago." Heleninha, trêmula, escora-se na parede. A garrafa de uísque sobre o aparador parece chamá-la, como tantas outras vezes. Mas desta vez, ela encara aquele vidro com os olhos marejados e diz em voz baixa para si mesma: "Se ele voltar para mim, eu nunca mais encosto numa gota dessa desgraça." Celina se aproxima e tenta consolar. "Minha filha, respira. A gente vai dar um jeito juntas." Mas do outro lado da linha, a ligação cai. E aquele silêncio agora grita dentro de cada cômodo da casa. Odete cruza os braços, impaciente. "Não vamos ceder a chantagens." E Heleninha explode. "Você tá falando do seu neto, Odete, do meu filho.
A tensão se espalha como fumaça. O desespero toma conta. Ninguém sabe se é tarde demais. E o que vai acontecer quando o telefone tocar de novo? Vai deixar todos de joelhos. A nova ligação chega com o peso de um terremoto. Do outro lado da linha, uma voz seca e sem piedade. Querem o Tiago de volta? Preparem 50 milhões e mais uma garantia envolvendo a TCA. O silêncio após o pedido é sufocante. Afonso arregala os olhos. Isso é loucura, diz, enquanto suas mãos tremem. Odete, de pé diante da lareira, com o olhar gélido de quem sempre achou que pode controlar tudo, cospe as palavras como veneno. Ninguém vai extorquir a minha família, nem por 1 milhão, nem por 1 centavo. Afonso rebate revoltado. Não é sobre dinheiro, mãe. É sobre o Tiago. Heleninha se mantém firme, olhos marejados, mas a postura de quem já enterrou muitos pedaços de si. Eu dou tudo o que tenho, vendo o que for preciso. Mas eu vou trazer meu filho de volta. Celina se aproxima, hesitante. Minha filha, talvez a gente deva conversar com o advogado. Envolver a TCA é perigoso demais. Mas o que ninguém esperava acontece. Um novo contato. Um link. Um vídeo. E quando a tela acende, o ar da sala desaparece. Tiago aparece amordaçado, sujo, cercado por paredes mofadas. Seus olhos dizem tudo. Medo, dor, abandono. Heleninha se ajoelha diante do notebook, com as mãos cobrindo a boca, tentando conter o grito que rasga por dentro. Meu Deus, meu filho! Ela sussurra entre soluços. Odete, pela primeira vez, parece engolir em seco, mas logo se recompõe. Isso é montagem. Eles querem nos manipular. Heleninha se vira, com os olhos em brasa. Você é feita de pedra. Olha pro Tiago, mãe. Ele tá pedindo socorro. O impasse se instala como uma bomba prestes a explodir. Todos olham uns pros outros, esperando que alguém faça alguma coisa. Mas a próxima atitude, a mais inesperada de todas, virá de quem já não tem mais nada a perder. A imagem de Tiago estampada na tela ainda ecoa nos olhos de Heleninha. Cada segundo daquele vídeo parece arrancar dela um pedaço. O galpão é escuro, frio, úmido. O rosto do rapaz está ferido, os olhos avermelhados e sua respiração ofegante. Ele tenta gritar por socorro, mas a mordaça impede. As mãos amarradas, o corpo encolhido no canto. Heleninha recua cambaleando, tropeça no tapete da sala e, num impulso cego, corre até o bar da mansão. A garrafa de uísque, reluzente sob a luz baixa, parece chamá-la. Ela segura com força, tremendo dos pés à cabeça. A mão sua, a garganta seca e o desespero gritando em silêncio. Só um gole, só para suportar isso, ela murmura com a voz embargada. Mas antes da garrafa tocar os lábios, ela fecha os olhos, respira fundo e, com um grito que vem das entranhas, lança o vidro contra a parede. O estrondo silencia tudo. Os estilhaços voam. E ela, com as mãos nos joelhos, chora. Chora como quem renasce. Chega! Grita. Chega de me esconder, de fugir, de afundar na culpa. Chega de me anestesiar enquanto meu filho sofre. Nunca mais! A família corre para ver o que aconteceu. Afonso entra no cômodo e vê a irmã no chão, ofegante. Celina tenta se aproximar, mas Heleninha se levanta devagar, enxuga o rosto e encara todos com uma força nova nos olhos. Eu não vou mais esperar. Eu vou atrás do meu filho, nem que seja a última coisa que eu faça. Odete ironiza com aquele tom venenoso. E vai fazer o quê? Sair vagando pela cidade como uma louca? Heleninha, sem se abalar, responde. Eu posso ser tudo, menos uma mãe omissa. E quando todos pensam que ela vai voltar para o quarto, Heleninha dá meia volta, vai até a cozinha e simplesmente desaparece pela porta dos fundos. A noite cai sobre o rio, mas o que ela fará nas próximas horas vai desafiar todos os limites do amor. Enquanto o burburinho toma conta da mansão Reutemann, Celina tentando acalmar os ânimos, Afonso em choque com a inércia da mãe e Marco Aurélio soltando farpas venenosas, ninguém percebe que a porta dos fundos está entreaberta
e que Heleninha já não está mais ali. Com as mãos trêmulas no volante, ela corta as ruas do rio como se guiada por um instinto maior do que qualquer mapa. Os olhos marejados mal acompanham as placas, mas o coração pulsa com uma certeza ardente. Eu vou te encontrar, meu filho, nem que seja no fim do mundo. A madrugada cai sobre a cidade como um véu pesado. Heleninha dobra esquinas desconhecidas, observa becos escuros, galpões esquecidos pelo tempo. Ela para em frente a um prédio abandonado, desce devagar, passa pelas grades enferrujadas. Olha, escuta. Mas o silêncio só aumenta o desespero. Dentro do carro ela murmura: "Onde você tá, Tiago? Me dá um sinal, qualquer coisa." E como se fosse resposta ao seu clamor, ao longe, ela vê um ponto de luz filtrando pelas frestas de uma construção esquecida. Meu Deus! Será? Ela engata a marcha, se aproxima devagar, com o coração socando o peito. O galpão parece abandonado, mas algo ali pulsa diferente. A pele arrepia. O medo e a esperança se cruzam como corrente elétrica. E nesse exato instante, na mansão, alguém percebe a ausência dela. Odete arregala os olhos e dispara: "Cadê a Heleninha?" Celina corre até o quarto da sobrinha e se dá conta. Ela saiu e levou o carro. A tensão cresce. Afonso tenta ligar no celular dela. Sem sucesso. Odete, impaciente, cospe veneno. Era só o que me faltava. Aquela desequilibrada saindo por aí no meio da noite. Aposto que foi atrás de alguma garrafa. Afonso rebate firme: "Você não conhece a sua filha. Ela pode ter errado. Mas dessa vez, eu acho que ela tá fazendo o que qualquer mãe de verdade faria." E quando todos começam a procurar por ela, Heleninha já está parada diante da porta trancada de um galpão antigo, com a respiração presa e os olhos fixos numa silhueta do outro lado da fresta. Na calçada em frente ao salão, Fátima digita no celular com pressa, o batom ainda fresco e o olhar calculista escondido por trás dos óculos escuros. Quando César atende, ela não disfarça a irritação. "Você ficou maluco, é isso? Era para ser simples, só um susto. Vocês estão querendo me ferrar?" Do outro lado da linha, o silêncio de César diz tudo. Fátima continua entre dentes. O combinado era uma grana rápida, um teatrinho, um resgate falso. Só isso. Agora vem você e aquele idiota do Olavo querendo inventar chantagem com a TCA? Com a Odete? Você pirou. Ela anda em círculos descontrolada. "Escuta bem o que eu tô dizendo, César. Se esse garoto morrer, a gente vai ter que fugir do país. Você e eu." O celular treme nas mãos dela. O medo começa a entrar pelas rachaduras da frieza. E então, como se falasse com ela mesma, murmura: "Ninguém pode saber que fui eu. Ninguém." Mas o tom de desespero entrega. A vilã não tá no controle. E sabe disso. Dentro da mansão, Reutemann, Afonso, ainda sem saber da traição, defende a irmã com unhas e dentes. A Heleninha jamais deixaria a gente na mão num momento desses. Se ela saiu, foi porque acreditou que podia encontrar o Tiago. Odete retruca com veneno. E se for mais uma das recaídas patéticas dela? Vamos ver onde isso vai parar. Enquanto a tensão se espalha como veneno pela casa, Fátima volta para o carro, fecha a porta com força e grita sozinha: "Esses dois imbecis vão colocar tudo a perder!" E então, como se o veneno tivesse transbordado, ela confessa num sussurro amargo. E nesse instante, o telefone dela toca de novo. Quando ela atende, César dispara. Perdemos o controle. Heleninha tá rodando a cidade atrás do garoto. E se ela encontrar aquele galpão antes da gente? Fátima, com a voz cortante, responde: "Então a gente tá acabado." Mas já era tarde demais. Porque do outro lado da cidade, uma luz acesa num galpão chama a atenção de uma mãe disposta a tudo. Os faróis do carro iluminam a estrada de terra batida. O coração de Heleninha bate como um tambor desgovernado. "Por favor, me dá um sinal.
ela implora baixinho, com as mãos trêmulas no volante. E então, lá no fim do caminho, quase escondido pelo mato alto e pelo abandono, ela vê um galpão velho, com uma luz acesa bem no fundo. Ela desacelera, os olhos marejados fixos naquela estrutura de madeira carcomida e telhas soltas. Será que é ali? Sussurra, como se não quisesse acreditar no que sente. Estaciona o carro a uma distância segura. Desce em silêncio. Os sapatos afundam na terra úmida. A brisa da noite carrega um cheiro de ferrugem e gasolina. Com o coração apertado, ela se aproxima pelas laterais do galpão, cuidadosamente. Espia pelas frestas das tábuas e paralisa. Tiago, ali, amarrado a uma cadeira, boca coberta por fita adesiva. Os olhos dele giram assustados, como se pedissem socorro mesmo sem som. Heleninha leva a mão à boca para conter um grito. O filho está vivo. Calma, calma, Helena. Você vai tirar ele daí, diz para si mesma. E como se o instinto tomasse o corpo, ela calcula a distância da entrada. Analisa o carro. Medida mental. Passo firme. Decide. Volta correndo. Entra no carro. Engata a marcha a ré, depois primeira, segunda, e com o choro entalado na garganta, acelera com tudo. Por você, meu filho! Grita. E o carro arrebenta a porta do galpão com um estrondo seco de madeira partida. A poeira sobe. Os pássaros voam assustados. Tiago arregala os olhos ao ver a mãe atravessando a fumaça como uma heroína saída do impossível. Heleninha desce tropeçando nos destroços e corre até o filho. Rasga as amarras com as próprias mãos. Calma, filho. A mamãe tá aqui. Eu vim te buscar. Tiago, entre soluços, tenta dizer algo, mas só consegue chorar. Você tá seguro agora, meu amor. Nada mais vai te acontecer. Ela sussurra, abraçando-o com força. Mas do lado de fora, o som de pneus na estrada ecoa na escuridão, porque o perigo ainda não foi embora. As portas da mansão Reutemann se abrem com um rangido que mais parece um grito de alerta. Heleninha atravessa o saguão com Tiago nos braços, o rosto suado, os olhos avermelhados, mas firmes como nunca. O silêncio se espalha como uma névoa densa. É como se o tempo parasse. Nem o relógio da parede ousa se mover. Celina é a primeira a soltar um soluço abafado. Meu Deus! O Tiago! É o Tiago! Grita correndo até a sobrinha. Ela toca o rosto do sobrinho como se fosse uma miragem. Você conseguiu, Heleninha. Você trouxe ele de volta. Afonso se levanta devagar do sofá. Os olhos marejados, a respiração presa no peito. Como foi que você... balbucia, mas não consegue terminar a frase. O impacto é grande demais até para ele. E então, Odete desce as escadas. Lenta, altiva, mas por dentro, desmoronando. Os olhos dela encontram os da filha. Heleninha encara a mãe com a força de quem ressuscitou. Odete tenta manter a pose, mas seus ombros denunciam. Algo quebrou ali. Ela engole em seco. Então é verdade. Você teve coragem, diz, num tom quase inaudível. Heleninha apenas responde sem desviar o olhar. A coragem que você nunca teve por mim, eu tive por ele. O ambiente é denso, carregado. Os empregados se entreolham em silêncio. Uma atmosfera de reverência preenche a casa. Tiago, ainda fraco, sussurra. Mãe, eu sabia que você vinha. E ali, naquele instante, a redenção toma forma. Mas nem todos na casa compartilham do alívio. Fátima, parada ao fundo, meio escondida entre as colunas da mansão, observa com olhos arregalados. A mão aperta o celular dentro da bolsa. O rosto pálido denuncia o que ninguém ainda sabe. O plano dela foi destruído por aquela que ela mais desprezava. Ela morde o lábio com raiva contida. Sussurra para si mesma. Não era para ter dado errado. E enquanto todos se emocionam, ela recua devagar, pisando em silêncio, tramando o próximo passo. Porque o perigo ainda não foi embora. O telefone vibra no fundo da bolsa de Fátima. Ela se afasta do corredor principal da mansão, entra num cômodo vazio, tranca a porta
e atende com a voz sussurrada, mas nervosa. César? Você tá maluco? Como é que me liga agora? Do outro lado da linha, ele questiona o que fazer diante da reviravolta. Fátima, com o sangue fervendo, retruca. Escuta bem o que eu vou te dizer. É melhor você sumir. Agora. Porque se alguém descobre que a gente armou tudo isso, acabou pra gente, ouviu? Acabou. Ela anda de um lado para o outro, tensa, passando a mão na testa suada. O plano que deveria ser perfeito virou uma bomba prestes a explodir. Você e Olavo tinham uma função, César. Não era para esse moleque ter sido encontrado, ainda mais por uma bêbada. Agora tá todo mundo comovido, e eu aqui tendo que fingir que tô preocupada e sem a grana. Do outro lado da parede, porém, alguém escuta. Um vulto se move em silêncio. A respiração presa, os olhos arregalados. Fátima, alheia ao que está prestes a acontecer, guarda o celular e murmura sozinha. O dinheiro da TCA, a chantagem, tudo foi por água abaixo por causa daquela desgraçada da Heleninha. Mas aquele alguém já ouviu tudo o que precisava. O veneno de Fátima, o plano sujo, a confissão que pode colocá-la atrás das grades. E num sobressalto, a porta do cômodo range devagar. Um passo ecoa atrás dela. Fátima se vira com o coração disparado. E a verdade está prestes a ser revelada. Walter vai descobrir da forma mais cruel possível o que acontece quando um coração se entrega a quem só sabe usar. Odete Reutemann, com sua frieza habitual, vai brincar com os sentimentos do amante como quem manipula uma marionete, até jogá-lo fora, feito um brinquedo quebrado. E enquanto Mário Sérgio assume um novo lugar ao lado da vilã, Walter tropeça entre o orgulho ferido e a alma em frangalhos. Só que o que vem depois pode transformar vítima em ameaça. O que acontece em seguida vai te surpreender. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Ah, Walter, quem diria, né? Um homem feito, vivido, desses que a gente pensa que já entendeu como o mundo funciona. Mas bastou Odete Reutemann estalar os dedos para ele virar marionete. No começo, era só encantamento. Um brilho nos olhos, um carinho fora de hora, presentes caríssimos, jantares finos, viagens de luxo. Odete, quando vamos para Paris juntos? Ele perguntava com aquele sorriso de quem sonha alto. E ela, fria como uma neblina no outono, devolvia com um sorrisinho enigmático. Em breve, meu bem, em breve. Walter acreditava. Era como um menino diante do brinquedo preferido. Fazia tudo para agradar, sempre pronto, sempre disponível. E ela sabia usar isso como ninguém. Prometia o mundo, mas com uma moeda falsa no bolso. Você é especial para mim, Walter, dizia, acariciando o ego dele como quem embala um troféu. Mas por trás daquela voz aveludada, o que se escondia era pura estratégia. Enquanto Walter se entregava de corpo e alma, Odete já traçava o próximo movimento no tabuleiro. Ela não queria um parceiro, queria um peão. Alguém obediente, manipulável e que acreditasse estar vivendo um conto de fadas. Mal sabia ele que o castelo era de cartas e que o vento estava prestes a soprar. Aos poucos, os sinais começaram a aparecer. Odete se mostrava mais distante, mais ocupada. Não posso hoje, estou cheia de compromissos, dizia ela, sem nem olhar nos olhos. Mas Walter, apaixonado, preferia ignorar os alertas. Ela é assim mesmo, ocupada, poderosa, justificava. O que ele ainda não sabia é que aquela paixão que ele tratava como joia rara, para Odete já era só mais um brinquedo velho, esquecido no fundo da gaveta. E o próximo passo dela seria definitivo. Agora segura firme, porque o que vem aí no próximo bloco vai abalar as estruturas do coração de Walter. Walter, eu tenho um serviço delicado para você, diz Odete com a voz aveludada, cruzando as pernas devagar, ajeitando o colar de pérolas como se estivesse selando o destino de alguém. E estava. Aquele gesto, tão simples, escondia uma sentença. Walter, sentado à frente dela, tenta esconder a ansiedade que o consome por dentro. Os olhos dele brilham como criança que ganhou atenção. Claro!
Pode contar comigo, responde de pronto, tentando manter a postura, mas por dentro se inflando de orgulho. Afinal, ser útil a Odete era para ele como receber um título de nobreza. Ela então se inclina levemente e solta, num sussurro firme. Preciso que você vá ao restaurante da Raquel. Já deixei tudo pronto. Você só precisa completar o serviço. Walter arregala os olhos, confuso por um segundo, mas logo disfarça. Completar o serviço? Pergunta quase engasgando. E ela rebate sem perder a elegância. Não complique, Walter. É simples, é só seguir as instruções. Você quer mesmo me agradar, não quer? O coração dele bate acelerado. Ele nem sabe exatamente o que está por trás daquilo tudo, mas está ali, com os olhos cravados nos dela, buscando aprovação como um menino que quer ser elogiado pela professora. Pode deixar, Odete. Considera feito. Ela sorri de lado, satisfeita. Um sorriso que não chega nos olhos, mas que corta feito navalha. Assim que gosto. Discrição, eficiência e obediência. Walter sai da sala se sentindo importante, inflado, útil. Caminha com pressa, como quem vai cumprir uma grande missão. Mas não faz ideia de que naquele momento ele deixou de ser homem e virou apenas um fantoche. Um boneco nas mãos de uma mulher que enxerga todos ao seu redor como peças descartáveis. O que ele ainda não sabe é que o tal serviço envolve muito mais do que ele é capaz de suportar. E que no próximo passo, tudo pode desmoronar. Mas Odete e Paris, a gente não ia junto? Pergunta Walter com um fio de esperança escorrendo pela voz. Ele estava tão entregue, tão ingênuo, que nem percebe o frio cortante no olhar dela. Odete solta um leve suspiro, como quem disfarça o desinteresse. Ajeita a bolsa de couro italiano no braço e diz, sem nem pestanejar. Dessa vez eu vou a negócios, Walter. É uma viagem rápida, entende? Mas quero que você fique bem. Por isso vou te dar um apartamento em São Paulo. Um presente meu. A palavra presente bate no peito de Walter como um troféu. Ele sorri. Acha que venceu. Que, apesar da distância momentânea, ela ainda pensa nele. Ainda cuida dele. Odete, você não existe. Diz ele todo bobo, como se tivesse ganhado na loteria. E ela, com aquele sorrisinho de canto que não entrega metade do que sente, apenas responde: você merece, meu bem. Mal sabe ele que por trás daquela promessa bonita mora a mentira. Enquanto Walter se vê ocupando um novo lar, ela se prepara para ocupar o coração de outro. As malas que Odete organiza não têm espaço para lembranças de Walter. São malas cheias de intenções, perfumes novos e jogos mais perigosos. Porque quem vai a Paris com ela é Mário Sérgio. Jovem, ambicioso, cheio de energia. O novo brinquedo reluzente da vilã. Enquanto Walter experimenta ternos achando que está pronto para uma nova fase ao lado da mulher que ama, Odete, sem culpa alguma, agenda jantares e passeios românticos com o substituto. O velho boneco já não diverte. E para Odete Reutemann, brinquedo sem graça, vai para o fundo da gaveta. Mas o pior ainda nem começou. Porque o que Walter fará a seguir, achando que está protegendo a mulher da sua vida, será o estopim de um escândalo que vai virar a vida de todos pelo avesso. Com o coração aos pulos e a consciência embrulhada, Walter entra no restaurante Paladar como quem carrega um segredo sujo no bolso. A mão sua, a testa pinga. É só colocar esse pó na maionese e sair de fininho, ele repete para si mesmo, tentando convencer o próprio corpo a não tremer. O potinho pequeno parece pesar toneladas em seus dedos. Ele caminha até a cozinha, disfarça, se aproxima do recipiente e, com um movimento rápido e hesitante, despeja o conteúdo. Pronto, agora é só sumir. Mas o destino... O destino adora virar a mesa. Antes mesmo de sair do restaurante, um cliente do outro lado do salão começa a tossir. Outro leva a mão ao estômago. Uma senhora se desequilibra e grita: socorro! Tô passando mal! Em questão de minutos, o paladar vira um cenário de horror. Garçons correm, pratos caem no chão, gritos se misturam ao som das sirenes que se aproximam. A polícia é acionada. E ali, no meio da confusão, um olhar atravessa Walter como faca afiada. É o gerente, que o encara com estranheza. Você não é o rapaz que entregou uma encomenda na cozinha? Ele pergunta. Walter empalidece.
Na mesma noite, com o desespero latejando na alma, ele procura Odete. Odete, eles descobriram. Alguém viu? Alguém falou? Estão dizendo que fui eu quem contaminou a maionese do paladar. Ele grita, os olhos marejados. Mas a reação dela é como gelo seco na espinha. Odete gira lentamente a taça de vinho nas mãos, ergue as sobrancelhas e solta, num tom que mais parece veneno puro. É claro, né, Walter? Desde quando você conseguiria fazer alguma coisa direito? Ele engole em seco. Odete, eu fiz tudo por você. Ela dá um passo à frente, o encara nos olhos e dispara. Você só serviu para isso mesmo, sujar as mãos no meu lugar. E antes que Walter consiga abrir a boca, ela completa. Aliás, já passou da hora de você entender seu lugar na minha vida. E o que ela vai dizer em seguida vai desmontar Walter de vez. A cena se desenrola como um pesadelo acordado. Walter, ainda com a roupa amarrotada e o rosto marcado pela vergonha, entra no apartamento de Odete como um cão ferido. Odete, pelo amor de Deus, me escuta. Ela nem se vira. Está diante do espelho, ajeitando os brincos como se nada tivesse acontecido. Só depois de longos segundos, ela se vira, sorri com desprezo e solta. Walter, meu querido, você realmente achou que ia conseguir fazer algo direito? Ele trava sem entender. Mas, Odete, eu fiz o que você mandou? Balbucia com os olhos vermelhos de tensão. Mas ela, fria como mármore, levanta a taça de champanhe e gira o líquido, debochada. Ah, me poupe desse dramalhão. A gente se divertiu, você me serviu quando foi conveniente, mas acabou. A cada palavra é como se Odete retirasse as peças do que restava da dignidade de Walter. Ele tenta se aproximar, segura no braço dela, mas ela puxa com força e diz, sem piscar. Você entendeu, né? Acabou. Não existe mais nós. Aliás, nunca existiu. Walter treme. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amava. Sussurra, quase sem voz. E então, ela crava a última estaca no peito dele. Pra mim, você nunca passou de um brinquedo. E agora tá quebrado. Aquelas palavras ecoam na cabeça dele como um trovão em noite sem lua. Brinquedo, quebrado. Ele murmura pra si, atônito. Odete vira de costas, pega a bolsa e antes de sair ainda lança. Mas como sou generosa, vou te dar um presente. E o que ela vai oferecer agora vai ser o golpe final no que restava de esperança no coração de Walter. Odete fecha a porta com um estalo seco, caminha até a poltrona e cruza as pernas com a elegância de quem dita regras, não sentimentos. Walter permanece parado, sem chão. É como se o tapete tivesse sido puxado com força e ele estivesse ali, de pé no vazio. Odete, não faz isso. A gente viveu tanta coisa. Tenta ele com a voz embargada. Mas ela o interrompe, seca, sem pestanejar. Por tudo que vivemos, vou ser generosa. Vou te dar o apartamento e o carro. Já está a caminho de São Paulo. Ele pisca, sem acreditar no que ouviu. Mas como assim? E a gente? Você vai embora e me larga desse jeito? Pergunta, tentando encontrar alguma ternura onde só resta frieza. Ela, com um leve levantar de sobrancelha, responde com a precisão de uma lâmina. Você vai sumir, Walter. Vai desaparecer da minha vida. Ele se aproxima atordoado, sem saber se grita ou chora. Mas você me prometeu Paris. Você disse que a gente ia junto. Ela solta uma risada baixa, quase cruel, e se levanta. Promessas! São palavras jogadas ao vento quando já não servem mais. E você, Walter, não me serve mais. Ele ainda tenta um último apelo. E se eu não quiser sumir? E se eu bater na sua porta de novo? E é aí que vem a sentença final, gelada como pedra. Se alguém perguntar, diga que foi engano. E me prometa uma coisa, nunca mais cruze meu caminho. Walter sente o chão girar. Não é só o fim de um caso. É o fim de quem ele acreditava ser. E o que acontece depois é o momento em que a ficha cai, com toda a dor do mundo. Walter sai da sala como quem carrega o peso do mundo nas costas. Os passos são lentos, arrastados, quase como se cada pé se recusasse a avançar. Ele anda pelas calçadas feito sombra, sem ver ninguém,
sem ouvir os sons da cidade. Fui usado, feito lixo, sussurra com a voz falhada, enquanto os olhos marejados denunciam o que o orgulho tenta esconder. A cada esquina, flashes do passado invadem sua mente. Os jantares sofisticados, as promessas doces, o riso fingido de Odete, suas mãos nos ombros dele, enquanto dizia: "Você é especial, Walter. Comigo você vai longe." Mas agora tudo aquilo fede a mentira. Tudo cheira a desdém. O tal apartamento em São Paulo? Só uma armadilha com laço bonito. O carro? Uma esmola embalada de presente. Ele para diante de uma vitrine e se encara no reflexo do vidro. Pela primeira vez, sem as máscaras, sem o verniz. E o que vê é um homem em pedaços. "Ela me transformou num brinquedo", murmura, encostando a testa no vidro. Um brinquedo que ela quebrou e jogou fora quando enjoou. A realidade dói e vem como um tapa no rosto. E é nesse instante, olhando para si mesmo, que Walter começa a entender o tamanho da ferida que vai carregar. Mas o que ele ainda não sabe é que esse jogo de humilhação ainda não acabou. E o próximo passo vai doer ainda mais. Lá em São Paulo, Walter gira a chave do apartamento que Odete prometeu como presente. A porta range, denunciando o abandono. Ele entra devagar, olhando ao redor. Cada parede branca parece gritar solidão. Sem móveis, sem calor, sem vida. Um silêncio gélido que ecoa o vazio que ele sente por dentro. O ar tem cheiro de tinta fresca e de desprezo. Ele encosta a mala no canto, caminha até o centro da sala e desaba no chão duro. As mãos no rosto, os ombros arqueados, o suspiro fundo. "Para ela, eu nunca existi. Só servi", murmura com a voz embargada. Na garagem, o carro está lá. Impecável, brilhando sob a luz fluorescente, como se risse da sua desgraça. Ele passa a mão sobre o capô e balança a cabeça, quase em deboche de si mesmo. "Me deu o carro para eu fugir." Um bilhete de exílio disfarçado de presente. E ali, sozinho, o brinquedo quebrado percebe que não foi descartado por falta de uso, mas por excesso de obediência. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Odete Reutemann ergue uma taça de champanhe no alto de um restaurante parisiense. Mário Sérgio sorri ao seu lado, e ela, sem um pingo de culpa, brinda. A liberdade, finalmente. A música toca, os risos enfeitam a noite, e ela se esquece, como sempre, de quem usou e descartou. Mas o que Odete não imagina é que brinquedos quebrados, às vezes, voltam. E quando voltam, não vêm para brincar. Vêm para destruir tudo o que um dia fez deles pó. E a história de Walter está longe de acabar. Deixe o seu comentário e siga para ver o desfecho dessa história cheia de reviravoltas. Afonso finalmente enfrentará a dura verdade sobre Fátima. E o que ele descobrirá vai mexer com suas estruturas. Após uma dolorosa revelação de Sardinha, ele se verá em um dilema, dividido entre a dor e o alívio. Enquanto isso, Solange, determinada a desvendar os segredos da agência, fará alianças inesperadas para expor as mentiras de Fátima. Mas será que a verdade será suficiente para derrubar a vilã? Prepare-se para um confronto épico que vai mudar o rumo da história. O que acontece em seguida vai te surpreender. Afonso se vê envolto em um mar de culpa. Seu coração está apertado, sua mente atormentada, e ao se deparar com Sardinha, ele não consegue mais segurar o peso da verdade. Com os olhos baixos e a voz falha, ele se abre. "Eu estou me sentindo muito culpado, Sardinha. Solange não merecia, fui patético. Fui um cafajeste com as duas, principalmente com Fátima." Ele balança a cabeça como se tentasse afastar os pensamentos que o atormentam. Sardinha, completamente surpreso com a sinceridade de Afonso, faz uma expressão de choque, mas também de compreensão. Ele pergunta com a voz grave e calma: "Ficou com Solange?" Afonso, sem hesitar, respira fundo e com dor nos olhos, responde: "Sim, fiquei. Eu sei que não deveria, mas era como se fosse inevitável." A tensão entre eles é palpável, e Sardinha, sem palavras, apenas observa o amigo, o olhar carregado de compaixão e pesar. Com um suspiro profundo, Sardinha finalmente murmura quase como se estivesse tentando processar a verdade:
É tudo que ela queria. Afonso, confuso e ainda imerso na culpa, olha para Sardinha sem entender completamente o que ele quis dizer. Mas algo ali o toca de maneira profunda. Ele sente que a verdade está se aproximando de forma ainda mais cruel. A tensão cresce, e Afonso, sentindo o peso de suas ações, já não sabe mais o que fazer. O arrependimento transborda, mas ele ainda não sabe como corrigir seus erros. O amigo, vendo a fragilidade de Afonso, toma uma decisão. Sardinha sabe que Afonso precisa de ajuda para enxergar a realidade, e isso vai além do sofrimento emocional. Ele sabe que precisa agir e resolver o que está acontecendo, não só com a culpa, mas com tudo o que está acontecendo ao redor de Fátima. Sardinha, com o olhar firme e a determinação de um amigo que sabe o que é certo, decide agir. Ele sabe que Afonso, em sua dor, não pode ver a verdade de forma clara, e ele, mais uma vez, se coloca ao lado do amigo para ajudar a encontrar uma saída. "Eu não posso te deixar passar por isso, Afonso", diz Sardinha, com a firmeza de quem sabe que a amizade é um alicerce para momentos como este. O que Sardinha fará a seguir será o ponto de virada para ambos. E ele está decidido a enfrentar o que for necessário, por Afonso. E o que acontecerá a seguir vai mudar para sempre a história deles e de todos à sua volta. Sardinha, movido pela lealdade e amizade inabaláveis por Afonso, toma uma decisão crucial. Ele vai descobrir a verdade, não importa o custo. Ele começa sua investigação de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma sombra que segue a cada passo de Fátima, disfarçando suas intenções. Se realmente for o que desconfio, vou conseguir provas, e assim vou contar tudo para Afonso, ele diz para si mesmo, com os olhos firmemente fixos no objetivo que agora domina sua mente. Com uma determinação feroz, Sardinha observa cada movimento de Fátima, ciente de que qualquer deslize pode ser a chave para desmascarar a vilã. Ele começa a seguir seus passos, atencioso, com os sentidos aguçados, em busca de pistas, detalhes que podem derrubar as mentiras construídas ao longo do tempo. A tensão é palpável, e a frieza de Sardinha, que nunca havia sido tão calculista, aumenta à medida que ele se aproxima cada vez mais do núcleo da trama. Não vou deixar ele sofrer mais. Não posso permitir que ela continue brincando com a vida dele. Ele murmura para si mesmo, ciente de que cada passo é vital. Fátima, sem perceber, segue sua rotina, sem imaginar que está sendo vigiada. A habilidade de Sardinha em se camuflar, em ser invisível, coloca-o em vantagem, mas ele sabe que a qualquer momento ela pode perceber o que está acontecendo. Sardinha não perde um detalhe sequer. Ele começa a desvendar as falhas na teia de mentiras de Fátima, mas logo descobre algo que vai além do que ele imaginava. Ele encontra um padrão, uma pista que pode ser a chave para tudo, algo que vai virar o jogo completamente. Sua mente trabalha a 1000 por hora enquanto ele vasculha, investiga e coleta provas. Cada pequeno indício é como uma peça que vai se encaixando, mas ele sabe que ainda precisa de mais para finalmente expor a vilã. O clima fica cada vez mais pesado e Sardinha sente que está chegando perto de um grande desfecho. Ele se dedica a esse trabalho com uma precisão implacável, movido pela ideia de que Afonso, seu grande amigo, precisa saber a verdade. E à medida que a investigação avança, ele sente que está muito mais próximo de revelar o segredo que pode destruir Fátima. Mas o que ele vai descobrir a seguir vai ser ainda mais surpreendente e devastador do que ele imaginava. O caminho para a verdade se estreita, e a guerra entre eles está apenas começando. Sardinha, com sua mente afiada e sua determinação inabalável, começa a dar os passos necessários para descobrir o que Fátima tem escondido. Sabendo que a mentira de Fátima precisa ser exposta, ele traça um plano meticuloso. Com paciência e inteligência, Sardinha consegue finalmente localizar o apartamento de César, o amante de Fátima. "Eu sei o que estou fazendo e vou expor essa mulher de uma vez por todas", ele diz consigo mesmo.
enquanto o peso da responsabilidade toma conta de seu corpo, mas sua determinação é mais forte. A estratégia de Sardinha é clara. Ele precisa se infiltrar na vida deles, e para isso, aluga um imóvel próximo ao de César. Ao fazer isso, ele sabe que estará mais perto de obter as provas que tanto precisa. Mas não é só isso. Sardinha começa a investigar cada passo com mais atenção. Ele, que sempre foi um homem de raciocínio rápido e sensato, se prepara para dar o próximo grande passo em sua missão de desmascarar Fátima e, finalmente, ajudar seu amigo Afonso. Sardinha faz algo fundamental. Começa a criar uma amizade com a camareira do prédio. Com a habilidade que só ele tem, ele conquista a confiança da funcionária, até conseguir a chave do apartamento de César. O coração de Sardinha bate mais forte ao saber que está mais perto de alcançar o seu objetivo. Agora sim, ele pensa, sentindo que o jogo começa a virar a seu favor. Mas ele não está apenas se infiltrando na vida de César. Ele está se preparando para coletar informações que mudarão tudo. Com habilidade, ele coloca uma escuta estratégica no apartamento de César. Cada movimento, cada palavra de Fátima e César agora será captado por ele, sem que eles saibam. Sardinha sente o peso dessa responsabilidade em seus ombros, mas está convencido de que esse é o único caminho para trazer à tona a verdade. Ele já não pode mais voltar atrás. Sabia que sua ação poderia fazer a diferença e estava disposto a correr os riscos. Enquanto ele se prepara para aguardar os próximos acontecimentos, um sentimento de tensão o invade. Ele sabe que a gravação que ele conseguirá será a chave para revelar o que está acontecendo nas sombras. Mas o que Sardinha não sabe é que algo mais surpreendente está prestes a acontecer, algo que vai mudar o rumo dessa investigação. O que ele descobrirá a seguir será um marco na luta entre o certo e o errado. Sardinha, com semanas de investigação e um coração carregado de responsabilidade, finalmente alcança o que tanto procurava. Ele tem em mãos a prova concreta, a gravação que revela a verdadeira relação de Fátima com César. Nervoso, mas com uma sensação de alívio por ter feito a coisa certa, ele sabe que chegou o momento de abrir os olhos de Afonso para a verdade. A missão está prestes a se concretizar e ele não pode mais adiar. Com a gravação em mãos, Sardinha faz a ligação que marcará o rumo dos acontecimentos. Ele diz, com um tom de urgência e seriedade: "Eu estou precisando de sua ajuda, gostaria de conversar com você." Afonso, sempre próximo de Sardinha, logo aceita o convite. Mas o tom misterioso de Sardinha o deixa apreensivo. Ele não sabe exatamente o que esperar, mas sente que algo grande está prestes a ser revelado. Quando Afonso chega ao apartamento de Sardinha, o clima é tenso. Sardinha o recebe com um olhar sério, como se já soubesse que a revelação não seria fácil. Ele respira fundo antes de falar, o peso da verdade pairando no ar. "Afonso, você sabe que eu te considero um amigo de verdade, e eu não faria isso se não fosse algo grave." As palavras de Sardinha fazem Afonso franzir a testa, seu instinto alertando-o de que o que estava por vir não seria algo simples. Afonso, agora mais inquieto, encara Sardinha. "O que está acontecendo, Sardinha? O que você quer me contar?" Sua voz mistura preocupação e curiosidade, mas também uma sensação de impotência. Ele sente que a conversa tomará um rumo inesperado, mas não sabe até onde isso pode ir. Sardinha, com um olhar mais pesado agora, começa a explicar. "Eu não podia mais deixar você no escuro, Afonso. Eu sei que você merece saber a verdade e, por mais difícil que seja, você precisa ouvir isso. Fátima. Ela não é quem você pensa. Ela tem um relacionamento com César, e não é só isso. Eu tenho as provas." Sardinha pega o celular e entrega a Afonso, que com as mãos trêmulas pega o aparelho. Ele encara a tela, sabendo que algo muito maior está prestes a ser revelado. O silêncio entre eles é pesado. A tensão no ar é quase palpável. Afonso olha para a tela e, por um instante, tudo ao seu redor desaparece. Ele sente o chão sumir sob seus pés, enquanto os rostos de Fátima e César se tornam os responsáveis pela dor que ele já pressente.
O que ele verá em seguida mudará tudo. O momento que Afonso tanto temia finalmente chega. Sardinha, com o peso de ter carregado a verdade por tanto tempo, não hesita mais. Ele entrega a Afonso a prova concreta da traição de Fátima, e a revelação será devastadora. Sardinha, com o celular nas mãos, com um olhar firme e decidido, não perde tempo e começa a mostrar para Afonso a gravação que, sem dúvida, mudará tudo. "Olha, Afonso, eu queria que fosse mentira, mas não é", diz Sardinha, a voz carregada de um pesar profundo. "Fátima tem te manipulado o tempo todo. Ela não é a pessoa que você pensa que é." Ele observa Afonso tentando entender a dor que o amigo está sentindo, enquanto as palavras que acaba de dizer começam a se infiltrar na mente de Afonso. Afonso, completamente atordoado, fica em silêncio. Ele sente o peso da verdade se abater sobre ele como uma marreta. Seu olhar está vazio, seus pensamentos desordenados, enquanto ele vê a confirmação do que temia. Fátima, a mulher em quem confiava, a mulher com quem construiu uma vida, havia sido a responsável por tudo aquilo. "Eu não posso acreditar", Afonso murmura, a dor evidente em cada sílaba. O choque é tão grande que ele mal consegue processar as informações. Ele observa o vídeo, mas as imagens parecem flutuar à sua frente como se não fossem reais. O sentimento de traição toma conta dele, e ele se sente despojado de tudo que acreditava ser verdade. Ele foi enganado de todas as formas possíveis, e a mulher que ele pensava ser a sua parceira, agora se revela como a maior vilã de sua vida. Enquanto Afonso está ali, tentando compreender tudo o que viu, Sardinha, em silêncio, apenas observa. Ele sabe que não há mais volta. Ele fez o que tinha que fazer, mas também sabe que isso vai mexer com as fundações de Afonso, que agora enfrentará a dor da perda e da decepção. A tensão no ar é palpável, mas a dor de Afonso é ainda mais forte, engolindo-o a cada segundo. Ele sente que está perdendo o chão, mas, ao mesmo tempo, a verdade já não pode mais ser ignorada. O que vem a seguir? O que mais ele descobrirá? A única coisa que ele sabe é que a partir de agora, nada será mais como antes. O jogo virou e a guerra entre ele e Fátima está prestes a começar. Afonso encontra-se em um ponto de inflexão. A dor da traição que ele sente em seu peito é insuportável, mas a verdade que tanto buscou e temia finalmente se revela diante dele. Ao mesmo tempo em que a amargura toma conta de sua alma, há uma estranha sensação de alívio. Ele agora sabe o que Fátima realmente é. Ele pode, finalmente, encarar o que precisa ser feito. Com o celular ainda nas mãos, Afonso não consegue mais esconder o turbilhão de sentimentos que o consome. "Eu não posso acreditar! Fátima, ela fez isso comigo!" A voz de Afonso sai embargada, os olhos perdidos em um mar de emoções. A dor da descoberta é profunda, mas a certeza do que está acontecendo traz algo que ele não havia sentido até agora: clareza. A verdade, por mais dura que seja, é libertadora. Ele já não vive mais na ilusão. Sardinha, observando a luta interna de seu amigo, aproxima-se com um olhar sincero. Ele, que tanto temia esse momento, agora sabe que fez o que deveria. "Eu não queria que você passasse por isso, Afonso. Não queria te ver sofrer dessa forma, mas você precisava saber. Eu sou seu amigo e nunca iria te deixar na ignorância", diz Sardinha, com um tom de pesar. Afonso ergue a cabeça e encara Sardinha com um olhar cansado, mas agradecido. Ele sente uma imensa gratidão por ter alguém ao seu lado neste momento. "Obrigado, Sardinha. Você foi um amigo de verdade. Eu não sei o que faria sem você agora", responde Afonso com a voz trêmula, ainda tentando digerir o que acabara de descobrir. O peso da verdade finalmente parece ser mais leve quando compartilhado com um amigo de confiança. Afonso sabe que, embora ainda esteja destruído, agora tem o apoio de Sardinha. E mais importante, ele tem a força para tomar as rédeas de sua vida de volta. "Agora, tenho que fazer o que é certo", diz Afonso com determinação crescente. Sardinha apenas o observa, sabendo que o caminho de Afonso está apenas começando.
O que virá a seguir será uma luta por justiça, onde as mentiras de Fátima serão desmascaradas e Afonso finalmente encontrará a força para se reerguer. Mas o que Afonso fará com toda essa verdade? Como ele enfrentará Fátima agora que ela não pode mais esconder quem realmente é?